As indicações de livros que eu vou trazer aqui são para você que é historiador ou não. Então eles servem para qualquer outra pessoa, são os livros que eu tenho lido, que eu tenho gostado e que eu acho importante divulgar. E lembrando que historiador não lê só clássico, Caio Prado Júnior, não, a gente também lê livro de literatura, a gente lê romance. Então é importante a gente também ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de material, porque também ajuda a gente com inspiração. A gente também, que é historiador, consegue ver análise em tudo. Então, eu lendo os livros que eu vou citar para vocês aqui, eu vi várias análises que a gente podia fazer. Inclusive, tem um desses livros que já foi muito estudado pela história, que eu já vou dar um spoiler, é O Médico e o Monstro. Então, eu queria que vocês compartilhassem comigo dessas minhas leituras e também contassem um pouco das suas, o que vocês leem para além da academia. Esse livro é ambientado na era vitoriana, então você vai encontrar aqui várias descrições da Londres antiga e você vai acompanhar dois personagens principais, que é o Utterson, um advogado, e o nosso médico, né? E você vai acompanhar a jornada deles. É um livro basicamente sobre terror, ele é muito denso, apesar de ser bem pequenininho, de ter 90 páginas mais ou menos. Ele é uma novela e é uma das recomendações do que eu tenho lido ultimamente. Eu também vou indicar aqui o livro Senhor das Moscas. Ele é um livro mais recente, se não me engano ele foi publicado nos anos 1950 e é do William Golding. É uma história que você vai acompanhar vários meninos numa ilha, eles estão perdidos nessa ilha, se passa durante a Segunda Guerra Mundial mais ou menos, e você vai ver as crianças, os meninos, perdendo de pouco a pouco a sua humanidade, né? Como é que o ser humano ele passa por esse processo de voltar a um período em que a gente não consegue mais lidar com a humanidade, com as discussões do fazer humano. Então você vai ver as pessoas aqui se degladiando, e é um livro bem triste. Ele pode ser considerado uma distopia também, né? Uma distopia muito importante, na verdade. E ele é pequeno também, tem 200 e poucas páginas. Foi o último que eu li agora nesses dias. Outro que eu quero indicar, apesar de eu não ter terminado ainda, é o The Keys of Deception. É um livro bem grande, como vocês podem ver. Essa edição é muito linda, da Dark Side. Ele tem mais de 400 páginas, por isso que eu não terminei ainda. E é um romance. Ele vai contar a história de uma personagem que ela está fugindo, ela não quer se casar com o príncipe que foi prometido para ela. Só que esse príncipe e um caçador estão atrás dela. Então você vai acompanhar essa história. Ele é uma trilogia, ele é bem grande, tem mais 2 livros, então, mas eu também recomendo a leitura dele. Eu também vou falar agora de umas próximas leituras que eu vou fazer nesses próximos dias. Entre eles, eu estou com uma versão de O Morro dos Ventos Uivantes, essa edição aqui da Zaha. Ela também é bem bonita, ela é em capa dura. Eu já comecei a ler o livro, comecei agora, também eu tenho buscado essa leitura já faz algum tempo, eu já me interessava pela história do livro, mas ainda não tinha a oportunidade de ter conhecido ele. E para complementar a leitura dele, eu comprei essa versão pequenininha em inglês, para me ajudar também a desenvolver o meu hábito de leitura em inglês, né? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso para o canal aqui, para dar mais dicas para as pessoas que estejam estudando para a proficiência em língua estrangeira do mestrado, de como a leitura de livros de livros na língua que você está estudando, elas podem te ajudar a desenvolver melhor. E fora esses dois, também tem essa edição muito pequenininha e muito bonitinha de Carrie, do Stephen King, que também é uma edição em inglês, é o primeiro livro dele, para quem não sabe. Eu também vou ler ele depois que eu ler esses outros aqui que já estão na minha fila. Então essas são as minhas principais indicações para esse momento. E a qualquer momento nós voltamos neste canal com mais dicas de livros para você